Senhoras e senhores jurados, advogados de defesa, representantes do Ministério Público e os demais presentes, declaro aberta a sessão de sustentação oral neste Tribunal do Júri. É com grande responsabilidade e respeito ao princípio da justiça que nos reúne hoje para dar prosseguimento a este processo. É essencial que cada um de nós desempenhe seu papel com diligência e imparcialidade, garantindo um julgamento justo e equitativo. Nesse momento, concederei a palavra às partes para que realizem suas sustentações orais. Ressalta a importância da objetividade, da clareza e do respeito mútuo durante este procedimento. Reitero que a missão deste tribunal é avaliar os fatos apresentados de forma imparcial, guiados pelas provas e pela legislação vigente. Dessa forma, peço a colaboração de todos para que possamos conduzir esta sessão de maneira ordenada e respeitosa, visando sempre buscar pela verdade e pela aplicação da justiça. Que tenhamos um julgamento justo e transparente. Com a palavra, os representantes do Ministério Público. Cumprimento a excelentíssima juíza dessa comarca, os advogados da defesa e os demais presentes. O presente processo penal investiga o crime de homicídio qualificado tentado, como se denota no artigo 121, parágrafo 2º, cumulado com o artigo 14, inciso 2º, do Código Penal Brasileiro, ante o fato de ter o réu, na data de 17 de dezembro de 2019, por motivo torpe, ter tentado contra a vida de Patrícia Oliveira. Fato este ocorrido no colégio onde a mesma estudava e onde o réu é professor, não alcançando seu intento assassino apenas por razões alheias à sua vontade. Narram os fatos que, no fatídico dia, a vítima estava na sala de aula e, ao verificar suas notas, viu que estava reprovada. Ao final da aula, Patrícia, no caso a vítima, já chorando em desespero, procurou o réu e perguntou-lhe se poderia evitar a reprovação. Caso contrário, pularia do prédio da escola. Ato contínuo, o réu disse veemente a Patrícia que pulasse, pois não haveria o que ser feito para evitar a reprovação. Logo em seguida, Patrícia, desesperada, e uma coisa que é importante salientar, incentivada pelas palavras de seu professor, jogou-se da janela do terceiro andar do prédio da escola. Ainda, além disso, apurou em sede de investigação policial que a motivação do crime teria se dado por uma simples animosidade que o professor teria com o pai da vítima, um outro professor da escola que, ao contrário dele, era deveras querido pelos alunos, o que destaca ainda mais a torpeza dessas ações, visto ter praticado tal crime por simples inveja. Acontece que, como resultado desse ato, a vítima caiu primeiramente sobre um toldo, o que acabou diminuindo o impacto de sua queda, e depois na calçada, mas ainda tendo sofrido pequenas escoriações. Só não chegou a falecer por pura sorte. Miguel, como professor, tinha o papel de zelar pela aprendizagem de seus alunos. Diante o caso, além de não ajudar a vítima ante a possível reprovação, contribuiu para que ela se jogasse do prédio. Mesmo tendo sobrevivido ao ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do réu, o ato só se deu por incentivo do mesmo, o que causou danos físicos à vítima. Ademais, o crime se deu por motivo torpe, pois o réu justificou que sua conduta sobreveio porque detinha animosidade pelo pai de Patrícia, o qual tinha inveja e por isso almejava a morte da vítima. Outro sim, o réu tem pleno discernimento e agiu com consciência e vontade de prejudicar a vítima, o que se comprova pelo seu depoimento na delegacia. Resta claro que o réu queria o resultado morte, pois além do seu depoimento, a dinâmica fática foi narrada pela vítima e por mais duas testemunhas, sendo elas Aline e Joana, duas alunas que estavam presentes no momento em que o réu incentivou a vítima a pular do prédio. Nesta esteira, o réu deverá ser condenado pelo crime de tentativa de homicídio contra a vítima real, delito este qualificado pelo motivo torpe, nos moldes do que preleciona o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, cumulado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal Brasileiro. Ademais, resta salientar que a autoria e materialidade se encontram devidamente comprovadas, razão pela qual o réu deve ser condenado pelo crime cometido. Neste momento, com a palavra, os advogados de defesa do senhor Miguel Santos.
Excelentíssima doutora juíza, presente diante desta vara do Tribunal do Júri, inicio destacando que é uma honra exercer defesa sob a presidência de Vossa Excelência, e o mesmo se aplica às excelentíssimas promotoras de justiça. Nós, da defesa, também gostaríamos de agradecer a confiança que nos foi depositada por nosso constituinte, pois acreditamos em sua inocência e faremos todo o possível para que a justiça seja feita. Prestamos homenagem principalmente aos senhores jurados, que de forma brilhante são as pessoas mais importantes desse julgamento. Rogo para que tenham sabedoria diante deste caso. Senhores jurados, o fato hoje em julgamento, sem dúvida alguma, é infeliz, mas reconheçam que o réu veio aqui diante dos senhores e não se omitiu em momento algum, totalmente disposto a explicar os motivos que o levaram a este infortúnio. No momento do crime, ao contrário do que alega a acusação, o meu constituinte não teve a intenção de matar a vítima. Na verdade, ele nem mesmo era capaz de prever que sua expressão poderia ensejar no momento em que estamos hoje. Convém ainda destacar o cenário benéfico, pois a vítima não perdeu sua vida, pelo contrário, apenas sofreu leves escoriações. É certo que se a vítima não tivesse se jogado daquela janela, por escolha própria, inclusive, não estaríamos aqui hoje, meus senhores. Portanto, hoje viemos apresentar como defesa a tese de absolvição por atipicidade e erro de qualificação jurídica do crime. Os senhores irão autorizar a excelentíssima juíza a absolver e dar justiça ao nosso constituinte, que não é um criminoso, na verdade é um educador e um cidadão exemplar. Em primeiro lugar, senhores jurados, houve um erro na qualificação jurídica do crime. Miguel foi acusado pelo crime de homicídio qualificado tentado por motivo torpe. Porém, pela análise dos fatos, é notável que a conduta exercida pelo réu se enquadra, na verdade, no artigo 122 do Código Penal, que é o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. O ato de matar alguém consiste em uma intenção de se portar de modo que seja possível eliminar a vida da vítima. E essa deixa de existir como consequência pelo ato agressivo do agente, diferente da instigação ao suicídio, na qual o agente quer convencer a vítima a praticar o suicídio. Ou seja, o agente incentiva a vítima a cometer algo que ela já queria. Conforme evidenciado nos fatos, suicidar-se já era uma pretensão de Patrícia. Em virtude de sua possível reprovação na escola, a partir de uma nota baixa em sua avaliação, que foi decorrente da sua própria postura negligente como aluna. É cabível ainda destacar que Miguel não sugeriu nada, foi uma ideia que ela mesma teve e apresentou ao professor. Apesar dele ter feito a sua parte como educador e ter ensinado todo o conteúdo com excelência, em série de acusação, o MP descreveu a postura do professor como um incentivo, ou seja, não houve um atentado direto da parte dele contra alguém que estava disposto a lutar pela própria vida. Pelo contrário, ficou evidenciado nas alegações da aluna que sua situação era tão desesperadora que ela mesma já pretendia tirar a própria vida. Resta evidenciado que não cabe, no caso em questão, a qualificação jurídica do homicídio qualificado tentado por motivo torpe, e sim a instigação ao suicídio, presente lá no artigo 122 do Código Penal. Portanto, a defesa requer que o acusado seja julgado de forma justa e a partir de suas condutas, com base no artigo 122 do Código Penal brasileiro. Cumprimento a excelentíssima juíza, aos colegas promotores de justiça e, não mais importante, aos excelentíssimos jurados, que aqui têm a missão de fazer justiça, dando continuidade ao que foi trazido anteriormente pela minha colega de defesa, a senhorita Érica. Chegamos aqui ao ápice do nosso pedido, que é quanto à absolvição com base na atipicidade. Rogamos aqui pela atipicidade conforme o artigo 386 do Código de Processo Penal, porque inexiste o resultado grave na conduta descrita aqui nesse presente júri. Conforme foi trazido no caso, a vítima ela sofreu lesão corporal de natureza leve e não há previsão no Código de Processo Penal, tal como no Código Penal,
para essa conduta de natureza leve. Então, se não há previsão, ela é atípica. E quando uma conduta ela é atípica, não pode ser punida porque inexiste o fato típico. Inexiste o fato típico que vai incidir na punição dessa conduta que seja feita. E conformidade, trazendo o Código Penal, no artigo 122, quanto ao induzimento e instigação do incídio ao suicídio, diz que para que essa conduta ela seja feita, deve haver o resultado de natureza corporal grave, justificando mais uma vez que não há previsão, e o Código Penal ele é claro quanto a isso, não há previsão para uma lesão corporal de natureza leve. Então, se não há essa previsão, não há cometimento de crime e não há como ser punido o nosso cliente. Por fim, requeremos que, em último caso, caso não venha a ser deferido o nosso pedido de absolvição, conforme trazido, que a defesa requer que seja de forma subsidiária aceito a diminuição da pena, conforme o artigo 65, inciso 3, a linha D, trazendo a diminuição com base na espontânea e confissão que o nosso cliente fez, contribuindo diretamente para todo o trâmite processual e tal como a esse presente júri, porque o nosso cliente, em momento algum, ele deixou ou omitiu ou tentou, de certa forma, atrapalhar o processo, omitindo alguma informação que viesse a ser necessária para esse presente júri, e de livre e espontânea vontade perante as autoridades, ele confessou que essa conduta, mas contribuindo diretamente para todo o trâmite processual e tal como a esse presente júri, porque o nosso cliente, em momento algum, ele deixou ou omitiu ou tentou, de certa forma, atrapalhar o processo, omitindo alguma informação que viesse a ser necessária para esse presente júri, e de livre e espontânea vontade perante as autoridades, ele confessou que essa conduta, mas conforme trazido aqui, e reforço mais uma vez, essa conduta ela é atípica, porque não há previsão dela no Código Penal, e o Código de Processo Penal ele é claro quanto a isso. Se não há previsão de uma conduta, essa conduta ela não é crime e ela não pode ser punida. Então, rogamos perante os vossos jurados e a decisão proferida pela magníssima juíza, que seja concedida essa absolvição do nosso cliente por não ter cometido um crime, e sim uma conduta que não há previsão legal. Nesse momento, os presentes jurados irão se recolher para votar os seguintes quesitos. O primeiro, se no dia 17 de dezembro de 2019 a senhora Patrícia Oliveira veio a cair do prédio. O segundo quesito, se o professor Miguel Santos contribuiu para a ocorrência do fato. O terceiro quesito, se o acusado tinha a intenção de matar a vítima. E o quarto quesito, se os jurados absolvem o acusado. Prezados aqui presentes, após a reunião dos jurados, temos os seguintes votos, nos seguintes quesitos. Em relação ao primeiro quesito, se no dia 17 de dezembro de 2019, se a senhora Patrícia Oliveira veio a cair no prédio, os jurados, em sua votação, decidiram que sim. No segundo quesito, em relação se o professor Miguel Santos contribuiu para a ocorrência do fato, os jurados também votaram que sim. Em relação se o acusado tinha a intenção de matar a vítima, os jurados chegaram a um consenso que não teve a intenção. No quarto quesito, se os jurados absolvem o acusado, eles também decidiram que sim. Neste caso, considerando os elementos apresentados durante o processo das alegações de defesa técnica e de acusação neste júri, este juiz analisou atentamente os fatos e as disposições legais pertinentes ao caso em questão. Embora seja inegável que as circunstâncias narradas evidenciam uma conduta extremamente reprovável por parte do acusado, há aspectos que merecem ser analisados com mais detalhe. Ao examinar o conjunto probatório,
é observado que o professor Miguel Santos, embora tenha proferido palavras irresponsáveis e desrespeitosas, não realizou diretamente a ação que teria levado à tentativa de homicídio da aluna Patrícia Oliveira. Apesar das suas declarações terem contribuído para a intensificação do desespero da vítima, não há indícios claros que ele tenha realizado qualquer ato direto para tentar tirar a vida de Patrícia. Além disso, é importante considerar o contexto emocional tenso que envolvia o réu, decorrente de sua suposta animosidade em relação ao pai da vítima, senhor Agenor Oliveira. Ainda que essa ocorrência possa ter influenciado o comportamento do acusado, não há elementos suficientes para estabelecer uma ligação direta entre esse sentimento e a tentativa de homicídio. Portanto, diante da ausência de elementos que comprovem dessa forma inequívoca a prática do crime de homicídio qualificado tentado por parte de Miguel Santos, este juízo conclui que não há justa causa para a sua condenação. Sendo assim, decreta-se a absolvição do réu por entender que a conduta em questão não se enquadra nos elementos tipificados como crime pelo ordenamento jurídico vigente. Dessa forma, o juízo absolve o réu das suas acusações, ficando assim encerrada a sessão do júri.